Oi, aqui é o professor Ari. Eu estou de volta com mais uma aula de Química e hoje a gente vai ver as ligações intermoleculares, além das polaridades das substâncias. Só que antes da gente entrar em interações intermoleculares, não custa nada a gente fazer uma revisãozinha, né? Vamos lá. Olha só, relembrando. Existem três tipos de ligações químicas intramoleculares. O que é intramolecular? Que ocorrem dentro da molécula, certo? Para que você produza uma molécula. Então, o que eu tenho aqui? A ligação iônica, que ocorre obrigatoriamente com a transferência de elétrons, onde o metal transfere elétrons para o não metal, significa que o metal perde elétrons e o não metal ganha elétrons, dando origem a uma substância chamada substância iônica, que geralmente é sólida na temperatura ambiente. Por outro lado, nós temos as ligações covalentes, que ocorrem com o compartilhamento de elétrons. Por quê? Porque não tem ninguém para doar elétron para ninguém, estão todos precisando. Então, se estão todos precisando, eles têm que compartilhar os elétrons que eles têm, dando origem aos compostos moleculares. Certo? E além disso, nós temos a ligação metálica, onde nós temos os metais que estão imersos nesse mar de elétrons, onde os elétrons se movem de toda maneira possível para todos os lados, podendo ter uma grande mobilidade e sendo excelentes condutores. Nisso a gente pode ver pela tabela aqui, ó. Olha só, se eu for comparar, o que eu tenho? O composto iônico tem alta temperatura de fusão e ebulição. Já o composto molecular tem baixa temperatura de fusão e ebulição. Significa que aqui geralmente é sólido, aqui geralmente é gasoso. Geralmente, certo? Isso não é uma regra de 100%. E os metálicos também têm alta temperatura de fusão e ebulição, sendo que em temperatura ambiente todos são sólidos, com exceção do mercúrio, isso mesmo. E na condução de eletricidade, o que a gente percebe? A condução dos compostos iônicos ocorre só quando ele estiver líquido ou em solução aquosa. No estado sólido ele não conduz nada. Um exemplo de composto iônico é o sal de cozinha. O sal de cozinha sólido não conduz eletricidade. Agora, se ele estiver líquido ou se ele estiver em solução aquosa, ele se torna um bom condutor. Compostos moleculares não conduzem de maneira nenhuma, como por exemplo o açúcar. O açúcar é um composto molecular, ele não conduz de maneira nenhuma, certo? E nós temos os compostos metálicos. Os compostos metálicos, eles sólidos conduzem e líquidos conduzem também. E não são, né, possíveis de você colocar numa solução aquosa. Então, comparando isso, a gente percebe como são bem diferentes. Bom, isso vai causar o quê? Uma propriedade chamada polaridade das moléculas. Então, existem dois tipos de moléculas. As moléculas que são polares e as moléculas que são apolares. Que tipo de molécula que você pode imaginar? Primeiro, se for uma ligação iônica, não tenha dúvida, todas as moléculas são polares. Significa o quê? Que jamais vai cair no vestibular. Jamais vai cair uma pergunta sobre uma ligação iônica sendo polar ou apolar, porque você sabe que toda ligação iônica sempre vai ser polar. Ponto final. Qual que é o grande problema? O grande problema são as ligações covalentes. Por quê? Existem dois tipos de ligações covalentes. As ligações covalentes polares e as ligações covalentes apolares. E para você conseguir descobrir a polaridade, aí sim vai ser difícil. Por quê? Porque primeiro, você precisa saber fazer a distribuição eletrônica dessa molécula. Sabendo fazer a distribuição eletrônica dessa molécula, você tem que saber a fórmula eletrônica dela. Sabendo a fórmula eletrônica, você vai dar uma olhada nos pares de elétrons ligantes e não ligantes. E aí você vai saber se a molécula é polar ou não. Então você precisa saber quantos pares eletrônicos, ou seja, nuvens, como são chamados aqui, existem em torno do átomo central. Se você tiver o número de elétrons não ligantes igual ao número de elétrons ligantes, é uma molécula apolar. Se
as nuvens que você tem ao redor do elemento central for diferente do número de grupos que você tem ligados ao átomo central, essa molécula vai ser polar. Olha um exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho 4 elementos em volta. Olha só, tem 1, 2, 3, 4 elementos em volta do carbono, certo? Carbono é o átomo central. O que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 nuvens. São 4 nuvens? São 4 nuvens. Quantos grupos são? 4 grupos, mas tem que ser iguais. Se eu tivesse um hidrogênio aqui, já ia dar tudo errado, certo? Então tem que ser 4 iguais e 4 pares. Então o que acontece? É apolar, porque a quantidade de elementos iguais em volta é a quantidade de nuvens. Entendido? Agora, vamos dar uma olhada aqui na amônia. Olha só, eu tenho 1, 2, 3 elementos iguais em volta. E quantas nuvens eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens. 3 nuvens ligantes e uma nuvem não ligante. Então, ao todo, eu tenho 4 nuvens. Se eu tenho mais nuvens do que grupos, molécula polar. Ficou bem claro? Então, a polaridade da molécula tem a ver com o quê? Com os pares de elétrons ligantes e não ligantes que eu tenho em torno do átomo central. Se esse átomo central tiver uma quantidade de nuvens ligantes e não ligantes igual à quantidade de grupos em volta, é apolar. Se a quantidade de nuvens que eu tenho em volta do átomo central for diferente da quantidade de átomos iguais que eu tenho, aí vai ser polar. Ficou bem claro? Então, apolar, tudo igual. Se for polar, grupos são diferentes das nuvens. Isso tem que ficar bem claro, porque senão a gente não consegue desenvolver o conceito de polaridade das moléculas. Tudo bem? Certo? Bom, aí, sabendo isso, eu posso entrar nas 3 ligações intermoleculares. Eu tenho dipolo-dipolo, ou que ocorre numa molécula polar, sempre, ou pontes de hidrogênio, ou eu tenho forças de London ou van der Waals. No caso do dipolo-dipolo, que vocês estão vendo aí, obrigatoriamente ocorre em substâncias, moléculas polares. Significa que toda ligação iônica é feita por dipolo-dipolo. Significa o quê? Que também não vai ser perguntado. Porque se é uma substância iônica, um lado vai ser positivo, um lado vai ser negativo, não é isso? Então você tem 2 polos. Se você tem 2 polos, você tem um dipolo, não é mesmo? Então a ideia de dipolo é porque o dipolo de um elemento se liga com o dipolo de outro elemento. Então olha só. Estão vendo aqui? Ó, eu tenho o lado positivo da molécula e o lado negativo da molécula. A molécula que está demonstrada aqui é o HCl. O H é o lado positivo, cloro é o lado negativo. O cloro de uma molécula se liga ao hidrogênio de outra molécula. O cloro de uma molécula se liga ao hidrogênio de outra e assim sucessivamente, fazendo com um dipolo se ligue a outro dipolo. Por isso que se chama ligação dipolo-dipolo. Tá? E aí isso vai acontecer. Funciona com o quê? Funciona com ligações iônicas e funciona com ligações covalentes polares. Então você vai precisar saber quais são os elementos que têm ligação covalente polar. Aqui eu tenho alguns exemplos. HBr. O H é positivo, Br é negativo, eu tenho o quê? Polaridade. H2S, H positivo, S negativo, eu tenho o quê? Polaridade. Agora aqui, ó, C e O. Como é que eu vou saber se o C e o O são polares ou apolares? Preciso fazer o quê? Ver se eu tenho as nuvens eletrônicas iguais, certo? Mas nesse caso eu tenho 2 elementos, certo? Se eu tenho 2 elementos, eu tenho uma maneira de saber mais fácil. São iguais ou são diferentes? São diferentes, é polar. Simples assim, tá? Se forem só 2 elementos, certo? Se forem 2 elementos iguais, que nem, por exemplo, O2. O2 são 2 elementos iguais, então é apolar. CO são 2 elementos diferentes, então é polar. Agora aqui, o SO2 não são 2 elementos, são 3.
Então aí eu preciso ver através das nuvens eletrônicas. Senão eu não vou saber jamais se vai ser polar ou se vai ser apolar. Nesse caso aqui já está contando para vocês que é polar, por isso é uma ligação dipolo-dipolo. Tá? É assim que funciona a ligação dipolo-dipolo, entre o lado positivo de uma molécula e o negativo da outra. Então uma molécula se liga na outra, certo? Isso é uma ligação dipolo-dipolo. E também nós temos uma ligação especial de dipolo-dipolo que recebe o nome de pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio, elas funcionam como? Com uma ligação dipolo-dipolo muito forte. Por quê? O hidrogênio, que é o elemento bem eletropositivo, com os 3 elementos mais eletronegativos que existem. Significa o quê? Que é uma ligação muito forte. Então, se eu tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu tenho uma ponte de hidrogênio. Só esses 3, certo? Não vale se for cloro, não vale se for bromo, não vale. É só hidrogênio ligado com um desses outros elementos aqui. Então, olha só, no exemplo da água, aqui eu tenho uma molécula de água, H2O, tá vendo aqui? E tá vendo esse pontilhadinho aqui? Esse pontilhadinho é a nossa demonstração de ponte de hidrogênio. Por quê? É o hidrogênio de uma molécula se ligando ao nitrogênio de outra molécula, ou o hidrogênio de uma molécula se ligando ao oxigênio da outra molécula. É desse jeito que a água consegue ficar líquida. Por quê? Uma molécula de água se liga a outra molécula de água, que se liga a outra molécula de água, através do quê? Das pontes de hidrogênio. Mas vejam bem, para ter ponte de hidrogênio também são moléculas polares, certo? Um lado positivo e um lado negativo. Nesse caso, só moléculas que tenham hidrogênio e flúor, hidrogênio e oxigênio ou hidrogênio e nitrogênio. Ficou bem claro? E aí, aqui nós temos um desenho um exemplozinho das intensidades, né? Onde o dipolo induzido ou forças de London, que a gente já vai ver já, é a mais fraca. Dipolo intermediária e as pontes de hidrogênio são as mais fortes que a gente conhece, né? Mas como que funciona, né, a ponte de hidrogênio? A ponte de hidrogênio, ela funciona como? Fazendo com que todas as moléculas, aqui no caso a água, fiquem ligadas por igual. Só que aqui em cima, vocês podem ver, se perceber que aqui eu tenho ar, não tenho? Então, para elas se manterem, ocorre uma certa tensão aqui na superfície. E essa tensão superficial é o que faz com que os animais consigam andar sobre a água. E isso mesmo, essa tensão superficial que permite com que a gente tenha esse fenômeno. Vocês nunca colocaram uma taxinha de ponta cabeça na água para ver se ela conseguia boiar ou não? Então, a taxinha boia por quê? Porque a tensão superficial não foi rompida, porque a densidade da taxinha, ou seja, a densidade não, né? A massa da taxinha não é grande o suficiente para romper a tensão superficial, que os mosquitos se aproveitam disso, né? Agora, as forças de London ou dipolo induzido. As forças de London se aplicam apenas às substâncias apolares. Está escrito aqui, ó, apenas com substâncias apolares. Estão vendo aqui, ó, certo? Se são só com substâncias apolares, eu preciso de novo saber quais são. De novo, se eu tenho aqui substâncias com apenas um elemento, H2, F2, Cl2, O2, são todas apolares. Agora, a partir do momento que eu tenho mais de 2 elementos, eu preciso saber se é polar ou se é apolar. Através do quê? Das nuvens que eu tenho. Se são nuvens ligantes, são nuvens não ligantes. É desse jeito que funciona. Então eu preciso saber. E essa ligação de dipolo-dipolo, ela é muito fraca, em torno de 10 vezes mais fraca que a dipolo-dipolo. Por quê? Porque veja bem, se a ligação é apolar, qual que é a vontade que uma molécula tem de se ligar a outra? Praticamente nenhuma. Significa que a tendência dela é ficar gasosa, que é o que acontece com a maioria das substâncias. Substâncias
que são formadas por ligações ou forças de London, a maioria delas são todas gasosas na temperatura ambiente. Olha aqui, ó, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás do flúor, gás do cloro, gás carbônico, gás metano. Todas essas substâncias são gasosas. Por quê? Porque a força de ligação é muito pequena. E aí, como é que eu faço para fazer uma substância dessa se ligar? Só tem duas maneiras. Ou você diminui a temperatura, coloca numa temperatura muito baixa, ou então você tem que fazer com que as massas moleculares aumentem. E isso não é possível com qualquer substância, só com os derivados do carbono. Senão você vai ter o quê? Sempre substâncias gasosas. Mas como que funciona? Os químicos dizem que chega um certo momento onde a temperatura fica muito baixa, que os elétrons começam a se movimentar mais lentamente, então, ora, você vai ter um pouco mais de elétrons acumulados de um lado e um pouco menos de elétrons acumulados do outro lado. Significa que naquele instante, assim, naquele momento, você vai ter um lado um pouquinho mais negativo e um pouquinho menos negativo. Então, você faz o quê? Você faz com que induza a outra molécula a ser atraída por aquela. E aí você tem a ligação por forças de London, onde você induz, abaixando a temperatura, com que fique muito pouco ligada, né, uma a outra. Mas veja bem, é muito pouco ligada porque a força é muito fraca. Se a temperatura aumentar, ela se quebra novamente e volta a ficar gasosa. Certo? Tá? Bom, aí aqui nós temos alguns gráficos que relacionam a temperatura de ebulição com algumas substâncias. Então, olha só, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho H2O, H2S, H2SE, H2TE. Todos esses elementos que estão ligados ao hidrogênio estão na mesma família, na família do oxigênio. Ó. Oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Por que vocês acham que o oxigênio está tão por fora nessa escala aqui? É simples, porque essas três aqui estão ligadas por quê? Uma ligação chamada dipolo-dipolo. Esse daqui está ligado por uma ligação chamada ponte de hidrogênio. Então, na ponte de hidrogênio, a ligação é muito mais forte. Então, é por isso que a temperatura de ebulição é muito mais alta. Agora, aqui nós temos 4 elementos ligados ao hidrogênio também. Só que, nesse caso, essa ligação são os elementos da família do carbono. Está vendo aqui? Elementos da família do carbono. Nesse caso, isso aqui é uma ligação covalente. E é uma ligação covalente apolar, significa que é muito fraca. Se é uma ligação covalente apolar, o que acontece aqui? Todas essas substâncias já estão gasosas quando estiver na temperatura ambiente. Pode ver? Ó? E estão todas seguindo quase um padrão, como se fosse uma reta. Não é mesmo? E foi aumentando a massa molecular, foi aumentando a temperatura de ebulição. Espero que tenha ficado bem claro aqui. Não é isso? Vamos olhar o próximo? Aqui, ó. Veja bem. Se eu for analisar, ó, descreva cada uma das curvas considerando a variação de temperatura de ebulição em função da variação da massa molar. Quanto maior a massa molar, maior a temperatura de ebulição. Certo? Por que a água é uma exceção? Porque a água está com uma ligação diferente, está com uma ligação por pontes de hidrogênio. O restante, todas as outras seguem a mesma regra. Certo? Vamos olhar mais um gráfico aqui? Olha só, percebam que agora eu tenho 3 substâncias fora da curva. Se vocês forem olhar, pontes de hidrogênio, pontes de hidrogênio, pontes de hidrogênio. O restante aqui, ó, ligação de polo-dipolo, ligação de polo-dipolo no azul e ligação de polo-dipolo no verde. Então, todos eles estão fazendo o mesmo tipo de ligação. E, por exemplo, aqui embaixo eu tenho todos eles já numa reta que seguem o mesmo padrão. E aqui eu tenho o quê? Lógico, ligação do tipo forças de London. Então, nesse gráfico eu tenho o quê? Eu tenho pontes de hidrogênio, dipolo-dipolo, nos 3 aqui, no azul, no vermelho e no verde. E o azul escuro aqui embaixo eu tenho o quê? Forças de London ou dipolo induzido. Tá? Vou parar.